Martinho Lutero. Você sabe quem foi? Martinho Lutero foi um monge católico no começo, na primeira parte da sua jornada cristã, que se dedicou ao catolicismo, se dedicou ao cristianismo. Lembrando que seu pai era um advogado muito renomado. E Martinho Lutero, ao começar a estudar as escrituras, em latim, obviamente, ele começou a encontrar algumas dificuldades comparando a escritura com a prática da sua época, com a prática do catolicismo da sua época. E daí, de repente, ele resolve estudar as escrituras no original, hebraico, aramaico, grego. E daí ele vai descobrir que muitas das doutrinas católicas de sua época estavam contrariando as Sagradas Escrituras. E daí o que ele resolve fazer? Ele prega 95 teses, ele literalmente prega no castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha, aonde ele vai propor um debate com o líder ali daquela região do catolicismo, com o objetivo de resolver esses pontos. Olha que interessante, você sabia que a ideia principal e inicial de Lutero não era dar início ao movimento protestante? A ideia inicial de Lutero era reformar o próprio movimento católico. Porém, quando Lutero apresenta essas teses, e diga-se, estas teses eram as próprias escrituras, Só a fé, só a escritura, só a graça, entre outros, Em latim é o solo, Solo a fé, solo as escrituras, solo a graças. O movimento católico da época não aceita, eles não aceitam essa reforma, eles não querem essa reforma. Daí, esse monge, até então monge católico, ele é excomungado da Igreja Católica. Por quê? Porque ele queria que o catolicismo andasse conforme as Escrituras. E a liderança de sua época não aceitou. Não aceitou. E ele é excomungado. E quando ele é excomungado, olha que interessante, ele recebe apoio político de alguns príncipes de sua região. E estes príncipes vão ajudar Lutero, vão dar um apoio, porque queriam matá-lo, porque ele estava divulgando as escrituras. Queriam matá-lo porque ele estava combatendo aquilo que se entendia como verdade, entre aspas, Então Lutero estava trazendo as escrituras para demonstrar que as práticas católicas daquela época estavam equivocadas. Quais práticas? A venda de indulgência, essa questão de algumas outras doutrinas que eram muito complicadas de se entender, e eu não quero aqui entrar no mérito de cada uma delas. Então ele recebe esse apoio e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que na época só tinha no latim. E ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e daí sim inicia-se esse movimento protestante com mais força. Mas há algo muito importante a se falar. Antes de Lutero, existiam inúmeros outros reformadores dentro do próprio catolicismo. Dentro do próximo catolicismo, existiam inúmeros outros homens que tentou falar, olha, a gente está tomando um caminho errado. Aí alguns deles foram mortos, outros foram encerrados em prisão, outros foram queimados. Mas essa busca de reformar o movimento cristão é uma coisa antiga, Não foi com Lutero. Lutero ele foi apenas